de contratar o buffet, o homem. Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Tudo bem com vocês? Maria, Mari, Marcos, Eduarda, Kátia, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Descansaram? Como é que foi de fim de semana? Hoje a gente já vai começar a semana falando sobre como ser levado a sério nas conversas, no seu dia a dia, como se posicionar, como ter os seus direitos validados. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade na comunicação. A gente vai conversar sobre isso hoje. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Quem tá chegando, Marcelo, Juliana, Ana Cláudia, José, Adriana, sejam todos muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, já vem se chegando, que aqui o papo é de qualidade. Eu sou Patrícia, psicóloga, e hoje a gente vai falar sobre comunicação, tá? Como você conseguir se posicionar diante das conversas, ser levado a sério, ser respeitado. Tem como. Sabia que tem como? Através de treino de habilidades sociais. E a gente vai começar a falar sobre isso hoje. Tudo bem com vocês? Me dê um oizinho aqui, gente. Bom dia! Aê, Anderson, seja bem-vindo. Segundou. Quem conseguir vir nos taps, dedinho na tela, quem consegue? Vamos lá? Só pra galera entender que a live já começou e chegar aqui. Bom dia, Niquezinha. Bom dia, Branca. Valdineia, bom dia. Agora sim, agora eu fiquei mais feliz. Ficar falando sozinha não dá, não. Eu gosto da interação de vocês, tá? À medida que eu for falando aqui, se você quiser fazer perguntas, fique à vontade, tá bom? Então vamos hoje para a pauta. Por que a gente tem dificuldade de se comunicar? Por que eu penso em falar algo e não sai bem do jeito que eu queria? Já pararam para pensar sobre isso? Obrigada, Anderson, pelo Heart Me. Obrigada, Fanny, pela rosa. Obrigada, Branca, pela rosa. Deixa eu contar algo para vocês. Quem aqui teve como matéria na escola aula sobre como conversar? Quem aqui teve matéria na escola, teve aula de como conversar? Eu não tive. Alguém teve? Anderson, não lembro. Vocês tiveram alguma disciplina que ensinava como que a gente deveria falar, como dizer não, como ser assertivo? Eu não tive. Então podemos concluir que a questão relacionada à comunicação é algo global, porque a gente não aprende nas escolas como se comunicar. Niquezinha falou, eu não. Sabe o que acaba acontecendo? Você vai apanhando da vida com relação à comunicação, você vai sendo chamado a atenção, seja no ambiente de trabalho, porque chora ao invés de falar, ou porque se fecha. E aí, à medida que você vai tendo prejuízos com relação à comunicação, você acaba buscando por terapia, e na terapia você aprende. Mas nas escolas, a gente não tinha nenhum tipo de instrução. Agora, quem é que o pai e a mãe ensinou? A como se expressar, sobre as emoções, a como se comunicar. Alguém aqui os pais ensinaram? Eu sei que a maioria de nós viemos de um ambiente em que os pais eles eram autoritários, impacientes, tudo que a gente trazia para eles era visto como mimimi. Então tá aí o problema, a gente consegue identificar a raiz do problema. A Valdineia, eu não tive apoio afetivo nenhum. Guilherme, pode me convidar para a conversa? Fique à vontade, Guilherme, pode falar aqui na barra de rolagem com a gente. Você quer fazer alguma pergunta específica? Então vocês já entenderam de onde que vem a raiz disso. A gente não aprendeu isso na escola. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo. Nós não fomos instruídos pelos nossos pais de como nos comunicar. Então, como que a gente aprende a se comunicar? Através das nossas vivências. A criança, ela é uma página em branco. Nasce um bebê que não sabe nada sobre esse mundo. Como que o bebê vai aprender, gente? Através da experiência que ele tem ali com os adultos, por modelagem. Eu observo como os adultos se interagem e eu vou repetir, eu vou replicar esse comportamento. Não é assim? Bom dia, Rai. Bom dia, Otaka, bom dia, Rosilene. Tudo bem com vocês? Eu vivo em um lar onde as pessoas não sabem se comunicar, elas são agressivas, falam alto, se xingam. Qual que é o estilo de comunicação que eu vou adquirir, gente?
Bom dia, Marcelo. Não tem pra onde eu passar batido, não. Se a minha família de origem é a famosa família aglutinada, chega no final de semana todo mundo junta pro churrasco. Daqui a pouco tá um saindo na mão com o outro, gritando, xingando, ofendendo. Aí vai embora brigado. Esse é o estilo de comunicação que eu vou aprender. Não tem como eu sair disso, sendo que eu vivo visualizando isso na minha família de origem. A Branca tá concordando. A Rosilene, as crianças repetem tudo o que os adultos fazem. É fato, exatamente. Então, ó, nós somos um espelho para os nossos filhos, assim como os nossos pais foram um espelho para a gente. Então, a gente tende a repetir aquilo que a gente aprendeu com a nossa família de origem. Obrigada, Anderson, pelo super popular. Galera, quem puder ativar o Heart Me, esse coração laranjinha aqui, ó, ajuda muito. Primeiro, você faz parte do nosso fã-clube. Você é notificado das lives também. Então você fica sabendo de primeira mão quando eu estiver ao vivo e consegue vir participar aqui com a gente. Cedinho, Vitor, bem cedinho, e hoje falando sobre comunicação. Marcelo, eu nem dormi direito. O que aconteceu por aí, Marcelo? O Gustavo, psico, como você fez para se especializar em TDAH? TEA, estudando muito, Gustavo. Eu faço uma pós, eu sou neurodivergente, eu fui diagnosticada com TDAH na vida adulta. E eu estudo muito, é minha área de hiperfoco. Então, eu estudo muito sobre transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Mas o caminho da especialização é estudos por conta própria e pós-graduação, tá bom? Victor, como que se comunica de forma didática e clara, pensando 30 coisas ao mesmo tempo? Tem como, Victor? Sabe como que isso acontece? Quando você vem para terapia, uma das primeiras coisas que você vai aprender com uma profissional da TCC vai ser ali o treino de habilidades sociais. Vocês já ouviram falar em treino de habilidades sociais? Que é exatamente o que eu quero ensinar aqui para vocês hoje. Então, presta atenção, vocês terão uma aula muito didática hoje sobre habilidades sociais, sobre como se comunicar. E eu já te convido a pegar o seu caderninho aí para poder anotar. Tá bom? Vocês vão aprender hoje que existem 3 tipos de comunicação. E eu quero que você identifique qual que é o seu estilo de comunicação, qual que é o mais predominante em você hoje. É o agressivo, o assertivo ou o passivo? Como você tem se comunicado? Se você não está sendo levado a sério, ou é porque você está numa esfera de explodir, uma esfera muito emocional, ou você está naquela esfera de passividade, de deixar pra lá, de não falar, tá tudo bem, não, deixa pra lá. De não se posicionar. Então, o que a gente precisa aprender para ontem? Como se comunicar de uma forma assertiva, baseado nos princípios da comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar sobre... Tem até um livro que se chama Comunicação Não Violenta. Vocês já ouviram falar? A Rai, muito emocional. O Victor, eu quero sair no depois de verbalizar. Eita, Vitor. O descontrole em uma conversa revela um estado emocional muito aflorado. Eu vou para uma conversa e eu fico extremamente desconfortável. Ou eu tendo a fugir desta conversa. Ou eu evito essa conversa. Significa que eu estou numa esfera muito emocional. E eu preciso olhar para isso. Quais são os gatilhos? O que está me desestabilizando diante dessa conversa? É que eu trabalho como peão, aí tem que repetir 30 vezes e ainda fazem cagada. Você é chefe aí, Vitor, de uma galerinha mais humilde, é isso? Elvis, antes de verbalizar, sempre uso eu posso te ajudar, mas se não me ouvir, é impossível. Boa, o Elvis já sabe ter comunicação assertiva. E o deboche da outra pessoa que amamos, marido. A Rai conseguiu trazer pra gente o que desestabiliza ela. Deboche, ironia. Isso pode ser uma estratégia do outro para poder sair daquela situação. Eu preciso que vocês pensem sobre isso. Psicanalista Clau, seja muito bem-vinda. Joel, obrigada pela rosa. Priscila, obrigada pela rosa. Então, eu preciso que vocês pensem que
o deboche, o sarcasmo, a piadinha. Sabe aquelas pessoas que ficam fazendo piada na hora de uma conversa séria? Olha que desproporcional isso, né? Vocês conhecem alguém assim? Ou você é essa pessoa? Tá um climão ali, uma conversa séria, aí você começa a fazer piada, desviar o foco do assunto, conversar sobre outras coisas que não tem nada a ver com a conversa de origem. Quem aqui conhece gente assim? Coloca aí na barra de rolagem aqui. Você conhece pessoas assim? Freud já disse que é um mecanismo de defesa. Boa, a Valdineia conhece, a Branca também, Otaka, Arqueiro. Eu acho engraçado. É ruim. Como a psicanalista Clau disse, isso é um mecanismo de defesa. Deixa eu dar um exemplo claro pra vocês. Meu marido me chama pra ter uma conversa. Eu já sei que é uma conversa desconfortável, ele já sinalizou, precisamos conversar sério. Eu não gosto de conversas sérias. Sabe por que eu não gosto de conversas sérias? Isso me remete a um gatilho lá da minha infância, quando a minha mãe falava assim, quando seu pai chegar em casa, você vai ver só. E quando meu pai pisava o pé dentro de casa, era um climão. Minha mãe já fazia meu pai sentar e ficava falando tudo que eu fiz, e meu pai me xingava, e meu pai me batia. Então, olha a lembrança que eu tenho com conversas sérias. Isso. Que eu vou me sentir mal, que eu não vou ser ouvida, que eu vou ser esculachada, que vou ser punida. E aí, quando meu marido chega e fala, precisamos ter uma conversa séria, é como se eu fosse aquela menininha ali em defesa, com o pai dando bronca, com o pai pondo de castigo, com o pai, ó, dando chinelada. E aí, como um mecanismo de defesa, como uma estratégia para tentar fugir dessa situação, pode ser que eu use ali de piadinhas para ficar mais leve. Mas vocês já pararam para pensar o quanto que isso acaba sendo, qual é a palavra? Acaba sendo desconfortável para quem tá tendo essa conversa séria comigo? Parece que eu não tô levando meu marido a sério. É assim que ele vai se sentir. Nossa, essa mulher não me leva a sério. Eu falando uma coisa importante aqui, ela dando risada. Ela fazendo piada. Nós temos uma demanda para resolver e ela tá fazendo hora com a minha cara. Então, olha, a forma como a gente coloca nas situações revela o nosso estilo de comunicação. Será que você tem se comunicado bem? Como tem sido a sua comunicação? Fica aqui esse questionamento. Quero que você já comece a refletir aqui agora. Você é a pessoa que foge de conversas difíceis? Você é a pessoa da defensiva? Chegou perto de você para ter uma conversa, você já se arma? Vamos pro ataque. Estou sendo atacada. Ou você senta e vai ter essa conversa de boa? Como que é? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Guilherme. Eu sou de químico e quero me internar. Ah, dependente químico. Entendi, Guilherme. Como que você pode fazer? Você vai ter que procurar na sua região é o CAPS-AD, para entender qual que é o processo de internação, tá bom? É porque quando você sabe que vai levar bronca, tem que fazer o que tá dando bronca rir. Mas isso é tão disfuncional, Arqueiro. Eu estou desrespeitando quem tá falando algo sério comigo. E depende também o que é esse da bronca, né? Vamos pensar que se o meu marido precisa dar bronca, significa que eu estou agindo numa fera bem irresponsável, né? Pensa, se dentro da relação tem um que dá bronca, a gente não tem uma relação unilateral. A gente tem uma relação em que um exerce autoridade, tem que se posicionar enquanto pai, e a outra ali é a filhinha, rebelde, desobediente, porque adultos geralmente, dentro de um relacionamento, eles vão alinhar expectativas, não dar bronca. Se tem alguém dando bronca, é porque a outra parte tá agindo de forma infantilizada. Faz sentido pra vocês? Guilherme, não faça isso, Guilherme. Você sabe que é perigoso, né? Você já fez isso? A Branca falou, eu amo uma conversa. Muito bem, Branca. O Victor, eu fico calado e já nem ligo. Cabeça já vai para outro mundo. Odeio discutir. Aí a gente tem a questão da dissociação. Prestem atenção aqui. Você é a pessoa que, diante de uma conversa, se fecha. Só de corpo presente. Sua cabecinha tá assim, a sua mente tá em outro lugar.
A gente está falando de algo na psicologia que se chama dissociar. Eu me recuso a ficar naquele momento presente. E eu faço isso com tanta frequência que já virou algo automático. Quando eu vejo, eu já estou em outro lugar. Eu estou escapando. Eu estou fugindo de ter essa conversa. Porque foi algo que eu sempre fiz. Quando a minha mãe ficava falando 2 horas na minha cabeça sem parar, é o mecanismo de defesa que eu desenvolvi para não ter que lidar com tanta fala desagradável da minha mãe. Vocês estão conseguindo entender? Que a gente se comporta na vida adulta, que a gente dialoga na vida adulta a partir daquilo que a gente aprendeu na infância? Será que você tem agido na vida adulta como uma criança? Será que é assim que você tem dialogado na sua vida adulta? Valmira, bom dia, estou sendo isolada por ele. Como assim, Valmira? Você consegue trazer mais informações? Adriana, sou de uma família de pessoas muito irritadas. Como mudar? Fica aqui, Adriana. A gente vai falar sobre os estilos de comunicação e como melhorar, tá bom? Rai, quando eu quero ter um diálogo, meu marido, na maioria, sempre levanta, dá as costas e põe o fone. E aí, gente, o que vocês acham do comportamento aqui do marido da Rai? Ele é passivo, assertivo ou agressivo? Sem eu nem explicar, eu quero ver o que vocês acham. Olha só, a Rai falou que o marido dela, na maioria das vezes, ele levanta, dá as costas, põe... Ele não tá tendo essa conversa, né? Que comportamento é esse? Passivo, agressivo ou assertivo? Adriana, passivo. Victor, passivo. Evitativo. Muito bem, Ricardo, vocês já estão sabendo nomear. É sobre isso. Andréia colocou agressivo. Andréia, agressivo seria se ele expressasse alguma palavra. Então, sejam frases de revolta, de eu não quero ter essa conversa. É só eu chegar em casa que você fica com falação na minha cabeça. Aí a gente tem um comportamento agressivo. Agora, o simples fato de se retirar, colocar um fone e sair, já demonstra passividade. A Clau, o meu é passivo. Rai, acontece. Não, Andréia, não narcisista. Pra gente ter um comportamento agressivo ou narcísico, precisa haver a fala. Agora, se não tá havendo a fala, então já vou começar explicando para vocês daí. Primeiro estilo de comunicação é o passivo. No estilo de comunicação passivo, ele geralmente não há diálogo, ou o mínimo possível. A pessoa passiva, para evitar qualquer tipo de confronto, qualquer situação desafiadora, ela vai silenciar, ou ela vai concordar, consentir. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Coloca aqui eu. Quem que tá aqui comigo? 318 pessoas, às 6 da manhã. Quem tem dificuldade de dizer não? Coloca aqui pra mim. Deixa eu ver. Valdineia, Gustavo, Andréia, Anelina, Elias, Joyce, Jane, Rosa, Alberto, Lara. Olha quantas pessoas. Sidneia, Otaka, Elias, Rai. Bom dia, Use. Todo mundo tem. Não é todo mundo, Vitor. Pessoas que são muito bem posicionadas, elas são muito seguras em dizer o que eu quero sinalizar fazendo essa pergunta. As pessoas que têm dificuldade de dizer não, Lu, seja bem-vinda, meu amor, como você tá? Muitas vezes elas exprimem o comportamento passivo. Por quê, Patrícia? Eu não queria ser assim. Eu queria ser uma pessoa posicionada. Quando o meu chefe pedisse para eu fazer uma função que é da minha coleguinha, que só fica batendo perna, eu queria poder dizer claramente que eu não vou fazer. Mas eu não consigo, Patrícia. Sabe o que eu faço? Eu vou lá, aceito. Por dentro eu tô, não, isso é injusto. Mas por fora eu tô assim, tá bom, eu faço. E depois eu fico chateada, eu fico revoltada, porque é injusto comigo. Tá, se é injusto com você, por que você não disse que não? Sabe por que você não disse que não? Você aprendeu na infância que o adulto diz, você obedece. Você aprendeu lá na sua família de origem que você tem que ser uma pessoa boazinha, comportada. Você tem que respeitar os mais velhos a todo custo. Mesmo que esses mais velhos te desrespeitem. Afinal, os mais velhos são autoridade. Não foi assim que você foi ensinado? Ou não? Fui só eu que tive esse tipo de criação. Eita, Anderson! Gratidão! Obrigada pelos corações
que gracinha. Muito obrigada por ser um apoiador da nossa live. Gratidão. Ou fui só eu que aprendi que eu tinha que obedecer, professora? Que eu tinha que obedecer uma pessoa mais velha? Se eu fosse ficar na casa de alguém, eu tinha que obedecer os mais velhos. Mesmo que esses mais velhos me desrespeitassem. A minha função enquanto criança era a obediência. Quem mais vem desse lugar? Cristal, isso é verdade. Sabe o que isso demonstra, galera? Sabe o que isso sinaliza? Que muitas vezes você foi vítima de abuso, agressão e desrespeito porque desconsideravam-se a vontade da criança, o desejo da criança, porque os adultos sempre têm razão. Então, nós crescemos de uma forma vulnerável. A Denise desse jeitinho. E a Rosa também tá concordando com a gente. Crescemos, nos tornamos adultos vulneráveis. Crianças que entenderam que, para eu não ser punida, eu preciso fazer aquilo que o adulto manda eu fazer. Então, olha só a concepção sua no ambiente de trabalho. Eu não posso me posicionar com o meu chefe. Eu não posso dizer que não é justo e eu não vou fazer a tarefa da minha coleguinha, porque senão eu posso ser punida. Que tipo de punição? Eu posso ser desligada, eu preciso desse emprego. Vocês estão vendo só que esse tipo de raciocínio, ele acontece de forma inconsciente? Você não formaliza na sua mente conforme eu tô dizendo aqui. Não. Você só age, carregando no peito a injustiça, carregando dentro de você uma revolta. Poxa, isso não é justo comigo. Eu não deveria estar passando por isso. E sabe o que é o pior? Toda vez que você consente e diz que sim, você acha que está passando uma imagem de quem dá a vida pela empresa, veste a camisa, mas na verdade você está dizendo para o seu chefe assim: pode pedir que eu sempre vou fazer. Eu nunca estarei sobrecarregada. Todas as funções que você me delegar, eu vou aceitar. Então, o seu chefe vai olhar para você como a pessoa que não diz não, que tá tudo certo para você ficar sobrecarregada e parece que o seu limite vai sendo testado, né? Deixa eu ver até quando ela aguenta. Porque tudo que você precisava para este momento é dizer e sincero, audível, não posso. E eu vou ensinar vocês como fazer isso, tá? Quando a gente fala aqui sobre comunicação assertiva, eu vou treinar aqui com vocês um pouquinho de diálogo. A gente vai fazer aqui algumas simulações. Seja bem-vindo, Fábio, Kátia, obrigada pela rosa, gratidão. Galera, quem pode ativar o Heart Me? Quem consegue? O Heart Me é esse coraçãozinho aí, que aparece aqui no topo. Quem consegue ativar para ajudar aí na nossa meta? E tap, tap. Alguém nos lembrou aqui do tap, tap, eu preciso da ajuda de vocês nos dedinhos nervosos. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Cristal, mas precisamos ensinar as crianças a coletar provas, tomar cuidado e contar para alguém confiável. Cristal, exato. Mas quando que a gente começou a ter essa concepção? Hoje. Porque antigamente obedeça o adulto sem questionar. Obedeça o professor, obedeça lá na casa do coleguinha, o pai e a mãe da coleguinha, sem questionar. Porque eles são autoridade. Hoje, enquanto pais, enquanto adultos, a gente entende que a gente precisa ensinar os nossos filhos a se protegerem. A gente tem que estar muito atento. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. Tudo bem? Deixa eu ver. Anelina, eu tô passando a falar não para algumas pessoas. Devagar, mas eu tô conseguindo. Parabéns. E dizer não é fácil. É algo que a gente faz assim, que delícia, vou ali dizer um não. Sabe por que não é fácil, gente? Nós não queremos correr o risco de sermos rejeitados. Então, às vezes, é melhor você passar por cima de você, da sua vontade, do seu desejo, dizer sim. Só que, é um veneno que você toma. Essa falta de posicionamento vai trazendo danos para você. Sabe por quê? Vou trazer alguns exemplos básicos. Quem aqui, se pedir uma comida num restaurante e vier algum item do seu prato errado, não reclama? Come assim mesmo. Você pediu farofa e veio batata. Você pediu sem cebola e veio com cebola. Quem aqui deixaria pra lá? Nossa, mas eu pedi pra não colocar mostarda no meu lanche, eles colocaram. Ai, que saco, né? Aí você tira a tampinha do pão, pega o guardanapo, tira a mostarda e come assim mesmo.
A Luana se posiciona, ela não deixa. A Rosa, nossa, eu enrolo tanto pra dizer não. Vitor, eu reclamo, comida não pode errar. Que bom. Temos pessoas posicionadas aqui. Gente, a passividade, ela chega ao nível da pessoa num restaurante não exercer os seus direitos. Fez um pedido, veio errado, ela prefere dar um jeitinho ali. Ah, não, eu tiro essa cebola aqui, não me custa, né? É só eu tirar a cebola. E aí a pessoa não exerce os seus direitos, porque ela não quer confusão, ela não quer holofortes, ela não quer passar por alguma situação constrangedora, ela não sabe a reação do garçom, se ela pode ser maltratada naquele ambiente, então é melhor evitar. Eu quero ter paz, eu prefiro ter paz do que ter razão. Essa é a frase-chave da pessoa passiva. Eu preciso ter paz, prefiro ter paz do que ter razão. Se você é uma pessoa que fala isso constantemente, você pode ter aí uma comunicação passiva. Douglas, eu preciso ter guerra. Eita, Douglas, então você será que é do estilo de comunicação que eu vou dizer agora mesmo? Vitor, o foda é que a gente não pode encher o saco de quem faz e serve a nossa comida. E por essa linha de raciocínio, Vitor, é que muitas pessoas não vão exercer o seu direito de pedir para fazer a troca do lanche, por exemplo. Galera, bora step tap? Quem consegue vir com o dedinho na tela? Será que a gente consegue bater 30k para eu poder dizer qual que é o próximo estilo de comunicação? Vamos lá, vocês me ajudam? Quem consegue? Obrigado, Kima, por compartilhar nossa live. Gratidão. Quando eu peço sem cebola e vem com cebola, eu vou lá educadamente falo, porque não sai o gosto. Boa, arqueiro. Eu gostei. O arqueiro, ele é bem assertivo. Então, quando você vai lá e exerce o seu direito, galera, isso demonstra assertividade. Mas a gente precisa entender que muitas pessoas ficariam caladas. Tem um exemplo, a gente treina com o paciente em consultório os estilos de comunicação. Para isso ficar mais claro, eu costumo trazer algumas histórias para a pessoa identificar qual que é o estilo de comunicação. Então, geralmente, eu gosto de trazer um caso do senhor M e da senhora M. Eles foram até pedir um prato, o senhor M pediu um bife bem passado. Ele gosta de uma comida, né, que seja preparada assim, que seja mais cozida, ele não gosta de nada meio cru, não. Ele só gosta de alimentos bem passados ali, né? Ele não gosta de alimentos al dente, ele gosta de tudo bem cozidinho. Aí ele pede o prato e diz na hora do pedido que ele quer um bife bem passado. O que ele recebe? Um bife mal passado. Senhora M vê a situação e pensa, e aí, como ele vai resolver? E ele simplesmente começa a xingar baixinho. Mas que saco isso. Eu pedi um bife bem passado. Olha como veio essa carne. E não faz nada. Ele come esse bife. Mesmo que não está da forma que ele gostaria. Ele fala, tá bom. Já pedi mesmo? Agora eu como. A senhora M fica constrangida com a situação, porque era só você pedir pra eu trocar, né, meu amor? Mas você não quer? E aí acaba ficando aquele clima constrangedor. Ele passa uma imagem pra esposa de ser um cara inseguro, que não se posiciona. Olha que situação mais desagradável. Quem aqui já passou por isso? Acabou que em algum momento ficou tão constrangido que preferiu evitar. Kima, obrigada pelos compartilhamentos, você tem muitos amigos. Enoque, eu não reclamaria. Eu gosto nos 2 pontos, tá vendo só? Aí, ó, já é um comportamento de, tá bom, o que vier pra mim, eu aceito. É isso mesmo. Só que a gente precisa treinar, galera, se eu pedir laranja, eu quero laranja. Eu não quero abacate. A comunicação assertiva diz da gente... A comunicação assertiva diz a gente exercer os nossos direitos. Se eu comprei uma blusa rosa, não adianta chegar para mim uma blusa amarela, porque eu pedi rosa. Se você é a pessoa que fica com a blusa amarela, sendo que você pediu rosa, você está exercendo um comportamento passivo diante dos acontecimentos da vida. Eu trouxe exemplo de blusa, mas isso pode se enquadrar em várias situações da nossa vida. A gente pode expandir aí, pode pensar sobre aquela situação que você aceita calada.
Uma injustiça que você vê acontecendo na sua frente e você não fala nada, você simplesmente segue. Sabe aqueles pequenos prejuízos ao longo do dia, ao longo da semana, que vão gerando um desconfortozinho aqui dentro de você, mas você vai deixando pra lá? É sobre isso. Bom dia, Estevão. É sobre o seu cônjuge, o seu marido ou sua esposa fazer algo que te desagradou e você não falar. Sabe o que isso acontece, gente? Tudo aquilo que a gente guarda, não tá tudo bem. Não tá, gente. Dentro de você existe um incômodo. Mas você tenta se convencer que tá tudo bem. Porque é melhor sofrer isso aqui dentro do que externalizar. Sabe o que isso vai gerar pro nosso corpinho? Porque a gente tem um corpo que tem um funcionamento perfeito. Nós somos perfeitos. Sabe o que o não se posicionar gera no seu corpo? Doenças psicossomáticas. Tudo que não é verbalizado, meu corpo sente, ele processa. A psicanalista Klaus sabe sobre isso, ela pode falar até com mais propriedade do que eu sobre isso, por ser uma estudiosa da psicanálise. Mas a psicologia, a neurociência, a ciência em si mostra pra gente que aquilo que a gente não fala, quando a gente não se posiciona e guarda, vira sintoma no nosso corpo. Uma gastrite nervosa, que o próprio nome já diz. Você foi passando tantas situações de nervo que você ficou à flor da pele e você simplesmente engoliu, que isso gerou em você um problema no seu estômago. As próprias desregulações intestinais, a gente tem estudos falando que o intestino é o nosso segundo cérebro. O intestino revela como está o seu emocional. Uma prisão de ventre ou diarreia constantemente revela aí, pode ser uma disfunção alimentar? Pode, mas também revela questões do seu emocional. As doenças de pele têm relação com aquilo que a gente engole e não fala, aquilo que a gente guarda. Então, ser uma pessoa passiva, que não se posiciona, que não fala, gera mais danos para você do que você pode mensurar ou imaginar. Isso aí. Obrigada, Fábio, pelo lembrete. Todos no tap-tap. Bora, gente? Johnny, chama no link da bio. Me chama no link da bio, tá? Enoque, mas na minha realidade eu não fico calado pra nada. Eu não deixo nada pra depois. Boa, Enoque. Então vamos partir do ponto daquilo que o Enoque trouxe aqui pra gente, que ele não deixa nada passar. Vamos falar sobre estilo de comunicação agressivo? Quando a gente fala de agressivo, vocês logo imaginam alguém que grita, que xinga, que ameaça agredir o outro. Gente, mas agressividade não é só isso, não. Sabe o famoso passivo-agressivo? Que é aquela pessoa que nesse tom de voz te humilha, te coloca abaixo de zero, sem perder a compostura. Quem conhece gente assim? Aquela pessoa manipuladora, aquela pessoa que te humilha sem nem mudar o tom de voz. Fala nesse tom calminho aqui, ó, que eu tô falando agora, que você fica assim, nossa, o que aconteceu aqui? Você fica até com dificuldade de se defender. Zereu. Bom dia, Eliane. Mas tem que saber como falar também, para não ser alguém dogmático e irritante. O passivo agressivo é tóxico. Exatamente. E o que eu quero alertar vocês? Dentro da psicologia, a gente tem agressivo. Você gritar ou não gritar é um estilo de comunicação agressiva. O passivo-agressivo, ele é um termo adotado pelo senso comum, tá? Então, as pessoas aí acabaram colocando esse termo passivo porque fala sem gritar, mas ele é agressivo em suas palavras. Mas não existe esse estilo de comunicação, não. É tudo agressivo. Gritando ou não gritando, se tá desrespeitando alguém, é agressivo, tá bom? Doutor, eu quero falar sobre pessoas tóxicas. Débora, Milena, bissexual e Pedro. Não conheço essas pessoas, Marcelo. Me desculpe a ignorância, mas eu não conheço ninguém que você citou. São famosos? Pessoas tóxicas, entendi. Eles são famosos? O Fábio falou, ontem eu perdi a paciência com uma pessoa que estava falando mal pelas costas. Peguei no flagra. Fábio, por mais que a gente treine a comunicação assertiva, a gente continua sendo ser humano. Deixa eu repetir isso para vocês entenderem. Por mais que a gente treine comunicação assertiva, que a gente aprenda todos os princípios da comunicação não violenta, que a gente sempre tenta falar pautado pela verdade, sinceridade, cuidado, zelo,
a gente continua sendo ser humano. Vai ter situações que vai tirar a gente do eixo. Vai ter situações que vai fazer você regredir e você achar que a terapia nem tá funcionando. Poxa, voltei a fazer o comportamento de antes, hein? Vacilei. Não, você é ser humano. Isso mostra a sua condição de uma pessoa imperfeita, que vai ter situações que vai te tirar do eixo. Tá tudo bem. Gente, faz parte. Ainda mais quando a gente tá lidando com injustiça. Tem pessoas, na neurodivergência, inclusive, tem pessoas que não lidam bem com a injustiça. Elas vão lá, vão defender, vai fazer o negócio acontecer. Porque a gente sai de uma esfera racional e vai para uma esfera mais emocional. Isso acontece. Morena, quando você é casada e seu cônjuge ataca demais você, em palavras, é crime? Na Constituição, ali na Lei Maria da Penha, isso a gente vai falar que é uma violência verbal. Entraria na categoria aí de uma Maria da Penha. Mas a gente precisa entender o seguinte: para eu fazer a lei valer, diria que eu teria que me separar do meu cônjuge, né? Se eu quero fazer esse casamento dar certo e eu percebo que o meu cônjuge ele tem uma fala muito agressiva, quais seriam os recursos? Ele é uma boa pessoa, mas tem momentos que ele perde o controle, ele grita, ele fala palavras pejorativas. Existe alguma forma da gente melhorar? Será que a única solução de fato seria a separação ou o divórcio, o distanciamento? Será que a gente poderia ir trabalhar em terapia? Talvez ele na terapia individual dele, ou se ele for muito resistente à terapia de casal? Isso precisa ser avaliado com carinho, tá, gente? Cuidado com o imediatismo. Ah, então é meu direito. Se enquadra como violência verbal. Vou lá abrir uma restrição contra ele. Aí, para isso, você vai ter que tomar medidas mais sérias, né? Para ter uma ordem restritiva contra alguém. Mas será que não existem outras formas da gente administrar essa situação? É só para vocês refletirem, tá? Nem tudo é sobre chutar o balde, jogar para cima. Às vezes a gente pode entrar com outros recursos como a terapia. Um ser humano criativo, profissionais boas e esclarecidas como vocês são raras. Parabéns. Muito obrigada, viu? Vocês entenderam, então, que a comunicação agressiva, o passivo-agressivo também se enquadra como agressivo? A gente pode ter agressividade de forma muito sutil. Um chefe que ele é muito bom com as palavras, ele tem um perfil mais dominante, ele sabe se colocar, também pode se enquadrar com um perfil agressivo, se ele tá excedendo limites. Como que eu vou saber lidar com o perfil agressivo, Patrícia? Porque eu venho de um ambiente na infância em que a agressividade ela era muito normalizada. Então, na minha vida adulta, quando eu encontro um par que seja agressivo, uma amizade com um perfil mais agressivo, um chefe com um perfil mais autoritário, geralmente eu me submeto. É como se eu batesse continência e falasse, sim, senhor. Aí a gente vai ter aí uma transferência, né? Pode ser que esse perfil de pessoa mais autoritária é aquilo que você aprendeu na infância, que é o certo. E na vida adulta você está se submetendo a um alto custo. Custo da sua paz, da sua saúde mental, a um alto custo. Léo, eu não podia reclamar que a comida estava boa, nem que não gostava da roupa ou perfume, que a comida não estava boa. Você não tinha esse direito, né, Léo? Eu imagino que só de falar que algo não estava legal na sua casa, você era rotulado como ingrato, como insensível. Aí a gente tem o quê? Perfis de pais feridos emocionalmente, que vieram de um lar muito disfuncional na infância, passaram por muita coisa negativa, enquanto pais, eles não querem escutar que não fazem algo bem. Aí a gente vai ter o gaslight, a gente vai ter ali, né, a manipulação, aquela manipulação que é sutil, ela não é escancarada, ela é sutil, é uma manipulação nos detalhes. E a gente precisa identificar essas características. Quer ver um estilo de uma pessoa que ela tem um perfil mais agressivo e que é muito sutil? É quando ela faz você trocar de roupa, mas de uma forma tão minuciosa que você nem nota que foi manipulado. E, gente, às vezes nem é sobre roupa curta, roupa colada, roupa justa. Às vezes é sobre cor. O cara não gosta daquele tom
de roupa. Aí ele fala com você de uma forma tão envolvente, voltado pro cuidado. Mas é porque você fica muito mais bonita de rosa. Azul não favorece o seu rosto. Ele vai fazendo de uma forma tão costuradinha assim, vestida de boa intenção, que aí você não percebe que é um comportamento agressivo. Eu só elogio minha esposa. Deixa eu olhar, ela me ama muito bem, Fábio. Isso é uma postura de um homem bem posicionado, que confia no seu taco, que sabe o seu valor e que confia na sua esposa. Muito bem. Casal que se namora precisa dialogar e se compreender, conversar sobre os gostos, se acertar no namoro. Ezequiel, é essencial que isso seja feito no namoro. Gente, eu não sei que ideia vocês têm sobre namoro, não, mas deixa eu contar pra vocês o que o namoro serve. O período de namoro, ele é um test drive. Como assim, Patrícia, um test drive? É o período que eu tenho pra avaliar essa pessoa, pra entender se ela tem características de um bom parceiro e de uma boa parceira. Não é o período que você tem que ficar lá todo apaixonadinho, com o coração no olho, ignorando todos os sinais. Gente, acorda. É o período para você avaliar criticamente cada comportamento. Como trata a mãe, como trata os amigos, com o chefe, como é a história pregressa, como que é o passado dessa pessoa. Sabia que o passado revela muito do que é? Se essa pessoa tem um histórico de términos, sinal de alerta. Ela termina, em todas as relações é ela que termina, ou em todas as relações ela é deixada. Opa! O que tá acontecendo aí? Ou, nenhuma ex presta. Todas sacanearam, todas foram injustas, todas fizeram alguma coisa que não foi legal. Sinal de alerta. Pura verdade o que você falou. O que a maioria não faz, depois se lasca. Sim, Ezequiel. As pessoas acham que o namoro é aquela fase gostosinha, que você tem que viver o auge da paixão, sem limites, aproveitar intensamente porque vai passar. Não, porque é bom só no namoro, não é assim que as pessoas falam? É bom só no namoro. Então eu tenho que aproveitar com muita intensidade, ignorando todos os sinais de alerta e depois a gente vê o que dá. Isso se chama irresponsabilidade. Eu estou chamando vocês aqui hoje para o amadurecimento, para desenvolver inteligência emocional. E isso começa a partir do quê? Da nossa comunicação, que é a pauta de hoje. Para você falar e ser levado a sério, você precisa se posicionar. Isso envolve se posicionar também nas relações. Parar de agir como uma criança e se portar como um adulto. User, no link da bio tem o meu contato. Ou você vai aqui embaixo nessa setinha aqui de serviços e me chama, tá bom? Bom dia, Sênia. Como você tá? Tudo bem? Galera, vamos continuar aí nos steps? Bora. 55k, a gente consegue bater 60? Quem me ajuda? Ah, e se você é novo na live, não esquece de abraçar, para você ser notificado das próximas lives. Eu tô aqui de segunda a sexta, 5h30, sempre trazendo conteúdos aí de reflexão, de mudança, para fazer você se desenvolver, para fazer você refletir e ser uma pessoa melhor. Eu gosto desse horário da manhã, porque aqui eu posso ter os papos maduros. Os outros horários de meio-dia, o povo só gostava de falar de transtorno. Gente, nem tudo é sobre transtorno. Se a gente não for na base e mudar o básico, não conseguimos ser adultos saudáveis, tá? É sobre isso. E, ó, essa live vai ficar gravada. Aqui estão as minhas redes sociais, ó. A live vai ficar gravada no YouTube. E Patrícia Leopoldino, segue lá. Fechou? Bom dia, Cláudia, tudo bem? Selma, seja bem-vinda. Falei sobre o estilo de comunicação passivo. Estamos falando sobre o estilo de comunicação agressivo, que às vezes pode ser uma agressividade sutil. Nos detalhes, aquele chefe que é um pouco mais controlador, aquele marido ou aquela esposa que dá um jeitinho que as coisas sejam da forma deles. E ó, muitas vezes você vai conviver com um perfil agressivo porque você tende a ser passivo demais, permissivo. O passivo diz de ser permissivo, de aceitar tudo sem nem questionar. Patrícia, você concorda que depois da pandemia todos nós fomos afetados psicologicamente? Eu concordo, Fábio. Todos nós adquirimos aí sequelas emocionais desse período tão desafiador. Todos nós fomos prejudicados de alguma forma.
E olha o quão importante é a gente ir para um ambiente terapêutico para lidar com gente. Isso é muito sério. Eu acredito sim, que a gente hoje vive o que os psicólogos têm chamado de novo normal. As coisas não voltaram a ser como antes. Nós vivemos outros tempos agora. A gente foi impactado por tudo que a gente viveu nesse período. Uns mais e outros menos. Depende ali do que aconteceu, né? Muitas pessoas perderam entes queridos, outras passaram por situações de escassez muito grande, outras se sentiram muito vulneráveis e adoeceram emocionalmente. Então, cada um teve uma vivência aí, né, da pandemia e que precisa ser trabalhado em terapia, tá, gente? Eu fui pra terapia durante a pandemia. Pra vocês terem uma ideia de que eu também fui impactada. Às vezes me dá um branco e eu esqueço o que eu estou falando. E, Fábio, dá pra gente fazer uma live só sobre isso daqui, viu? A gente tem que avaliar se, será que esses esquecimentos, essa névoa mental, é um efeito colateral do Covid? Tem estudos falando sobre isso. 2, durante a pandemia, a gente desenvolveu um hábito muito nocivo, que é o excesso de telas. Então, o excesso de informação chegando, que o nosso cérebro ele não foi criado para isso, a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade. Então, esse excesso de estímulo vai gerar sobrecarga sensorial, mental, cognitiva. A sobrecarga, ela vai gerar os esquecimentos. Terceiro, como andam as vitaminas? Minha alimentação. Será que eu tô com baixa de alguma vitamina? Geram também os esquecimentos. Então a gente tem uma série aí de especulações para fazer com relação aos esquecimentos. Crazy! Hi! How are you? Gente, eu tô treinando inglês, hein? Não sou muito boa, não, mas eu tô tentando. Somos julgados por qualquer coisa. E, Dirlene, como você lida com o julgamento? Essa é a questão. Nós vivemos num mundo de pessoas muito feridas. Como que a gente reage diante do julgamento? Eu me posiciono, eu consigo elaborar o que é meu, o que é do outro, ou eu deixo isso me invadir, eu fico mal, chego a ficar até acamada. Tá vendo só que o que manda é isso daqui? Como eu visualizo, como eu processo a informação, como eu me posiciono. Será que eu me posiciono? Rosa, nossa, eu tô na autoescola e quando a aula acaba já esqueci de quase tudo. Rosa, envolve aí o nervosismo também, né? Algo novo que você tá aprendendo. A gente fica boa no volante com constância, com treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. É compreensível você esquecer. Você tava nervosa no modo piloto automático ali na hora da aula. Então pode dar uns brancos sim. É normal, é compreensível. Vamos falar do terceiro, então? Que a comunicação assertiva é a cereja do bolo. Falei da passiva e da agressiva, que é tudo que a gente precisa lutar contra. Você ser uma pessoa que aceita tudo, que não questiona, que deixa as pessoas passarem por cima de você, te adoece. Você ser a pessoa agressiva, que tudo tem que ser do seu jeito, que vira as situações ao seu favor, que ganha todas as discussões, não é nada saudável. Principalmente para quem convive com você. Isso diz de ser uma pessoa tóxica. Então, nenhum dos dois estilos de comunicação são adequados, porque na assertividade eu sou tóxica comigo, porque eu não me posiciono. Na comunicação agressiva eu sou tóxica com o outro. A gente precisa treinar para desenvolver um estilo de comunicação que seja o assertivo. Fácil? Não. Por isso que a gente fala sobre treino. Isso é um treino. Na psicologia, a gente chama isso de treino de habilidades sociais. Eu preciso treinar como me portar. O que pode ser dito ou o que não deve ser dito. Quando me posicionar. E se você é essa pessoa que tem dificuldade de dizer não, eu preciso te indicar um livro. Estão preparados para a indicação desse livro? Que eu já quero que vocês comecem a ler. Bom dia, Dalva. Tudo bem? Deixa eu até pegar ele aqui para eu mostrar para vocês. Esse livro, ele é excelente. É um livro escrito por um psicólogo e ele traz ali relatos de pacientes. Como que esses pacientes conseguiram desenvolver a comunicação assertiva através de fazer terapia com ele.
Deixa eu pegar ele aqui, só para eu mostrar para vocês a capinha. Esse daqui, ó, Direito de Dizer Não, do Walter Rizzo. O Direito de Dizer Não. Autor, Walter Rizzo, ele é psicólogo. Ele tem uma série de livros sobre comunicação, posicionamento, autoestima. Ele é um psicólogo de muito prestígio na área de literatura, na área acadêmica. Esse livro ele é muito bom porque, olha, ó, o primeiro passo para resgatar o amor próprio e ser feliz. Aprenda a ser assertivo em 8 passos. Então, ele vem trazer estratégias e traz exemplos. Ó, o meu paciente, ele chegou no consultório, ele era assim. Eu ensinei isso, aquilo para ele e ele teve essas mudanças. Então, é um livro muito prático. Você aprende na prática como ser assertivo. Ele é excelente. Leiam, gente, só leiam. Obrigada, Fábio, pelas rosas. Gratidão. Dalva, obrigada pelas rosas brancas, viu? Tenho me posicionado até demais, mas de forma agressiva. Vamos trabalhar isso, hein, Crazy? Para ser assertivo, o posicionar, ele é importante, desde que eu não invada os limites do outro. Eu preciso entender algo que são os direitos. O próprio nome já diz, né, do livro, o direito de dizer não. Mas eu também preciso entender quais são os meus direitos e os meus deveres socialmente falando. Inclusive, quando eu vou fazer o treino de assertividade com os pacientes, o treino de habilidades sociais, a gente tem uma tarefa que se chama direitos e deveres. A gente faz uma lista com os direitos do paciente, mas também com os deveres. Não adianta eu querer ser assertivo se eu invalido a opinião do outro, porque eu não tô sendo assertiva, eu tô sendo agressiva. Às vezes você tá treinando aí, tipo, não vou ser mais um saco de batata, ninguém mais vai passar por cima de mim, eu vou me posicionar. Mas, se o posicionar significa passar por cima do outro, você não tá sendo assertivo. Sinto muito em te dizer que aí você tá exercendo de agressividade. Isso não é legal. Galera, bebam água. Bebam água, ó. Começando a ficar rouca. Essa mulher merece 1 milhão de rosas. Mandem rosas. Obrigada, Fábio, pelo carinho. Gratidão. Bora lá? Quem consegue ajudar na metinha? Quem consegue apoiar aí na metinha, gente? Ó, às vezes você pensa, padre, eu só tenho uma moeda. Você já tá fazendo muito. Você está contribuindo para a saúde mental, você já está fazendo muito. Então, ajuda aí nas nossas metinhas. Obrigada, psicanalista Clau, Lucy, Helena. Gratidão, gente. Muito obrigada pelo carinho, viu? Gratidão, gratidão, gratidão. Então, indicação de livro. Patrícia, quais são os princípios da assertividade? Em primeiro lugar, eu saber os meus deveres. Eu tenho direito a dizer não, a escolher o que eu quero comer, a não fazer hora extra quando eu não puder, quando eu estiver cansada. Eu tenho o direito de não querer namorar naquela noite porque eu não tô bem. Viu, mulheres? Desde que você comunique, tá, mulher? Não é só falar assim, tô com dor de cabeça. Não, explica. Senta e fala, marido, hoje eu não tô bem. Eu tive um dia difícil, eu tô com cólica. Hoje não seria um bom dia. A gente pode ficar aqui só fazendo um carinho? Comunicação, gente. Diálogo aberto. Uma boa comunicação, ela surge do princípio de que eu expresso o que eu estou sentindo diante do que o outro me fez, mas sem agredi-lo com palavras. Ao invés de eu ficar, porque você só me humilha, você só me esculacha, você não me ama. Opa! Que estilo de comunicação é esse? Que eu fico apontando o dedo pro outro e insultando ele com palavras, acusando ele. Qual estilo de comunicação que é esse, gente? É, Fábio, seu espertinho. Agressividade. Às vezes você acha que você tá só desabafando, mas você tá sendo agressivo. Isso, Maura, agressivo. Isso mesmo, Lucy. Vocês estão entendendo? Para eu ser assertiva em uma conversa, eu preciso falar do que eu estou sentindo diante daquilo. Então, eu falo sobre mim, não acuso o outro. Olha, amor, eu gostaria de conversar com você sobre algo. Sabe ontem, aquela hora que a sua tia fez uma piada relacionada ao meu corpo e você deu risada? Então, eu fiquei mal com aquilo, porque além de eu ter que lidar com o que foi dito pela sua tia,
Eu me senti invalidada por você. Você deu risada. Eu esperava que você me defendesse naquele momento. Tá vendo só? Agora o perfil agressivo. Por que você não me ama? Você ficou caçoando de mim junto com a sua tia. Você me odeia. Você não valoriza a nossa relação. Vocês percebem a diferença de um pro outro? No primeiro, eu falei como eu me senti diante do comportamento. No segundo, eu acusei. Eu apontei o dedo na cara. Vocês conseguem ver? Arqueiro, não, o Cono não passou aqui ainda não. Vocês conseguem ver a diferença? Um tapa sem mão, exatamente, Rosa. Então, por mais conversas assertivas, em que eu coloque aquilo... E, ó, isso vai exigir de você se conectar com as suas emoções. Só vai conseguir ter uma conversa assertiva quando você para identificar o que você sentiu diante daquilo. Agora, o perfil evitativo... A gente já conversou muito aqui em live sobre o perfil evitativo. É a pessoa que não vai se conectar com as suas próprias emoções. Ela aprendeu que é errado. Obrigada, Rosângela, pelo Heart Me. Ricardo, obrigada pelas rosas. Guida, obrigada pelo Heart Me. Então, o primeiro passo para você se tornar alguém assertivo é você aprender a nomear as suas emoções. Tá vendo como a terapia é importante? Porque na terapia a gente ensina... Ai, doutora, eu sou muito emocionada. E, ai, eu abomino esse termo. Que tal a gente trocar o emocionada pelo expressiva? Doutora, eu sou muito expressiva. Eu não consigo conter a minha emoção. Ela flui como um rio de dentro de mim. Sentimental. Porque quando a gente fala esse termo emocionado, ele é tão pejorativo, né? Um discurso que eu escuto muito do perfil evitativo no consultório é: ai, nem, eu não tô mais com ele, não. Ele era muito emocionado. Aí eu paro tudo e falo: fulana, vamos olhar pra isso? Por que o fulano é emocionado? O que foi o gatilho? Como ele se comportou que fez você se lembrar aí de alguma questão da infância? Vamos olhar pra isso com mais carinho? Como expressar os sentimentos sem parecer que procuro brigar? Luiz, seja bem-vindo. Aline, vai ser através da comunicação assertiva. É você falar sobre o que você sente sem acusar o outro. Gente, eu preciso ir embora. Live tá boa, mas eu preciso ir embora. Então, ó, você troca o você não presta, você é um pilantra, você me humilhou por eu me senti assim naquela hora lá que você fez isso. Eu preciso falar das minhas emoções, eu preciso falar como eu me senti. Isso vale, gente, inclusive para quando eu tô especulando algo sobre o outro. Pensa só. Você fez uma construção ali de que o seu marido tava olhando a busanfa da mulher lá na festa. Ao invés de você chegar e... Você é um safado. Você tava olhando pra busanfa dela na minha cara. Você me desrespeitou. Ó, agressividade. Você vai chegar e falar assim: ó, mozinho, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Lá naquela festa, eu tô com um negócio aqui na minha cabeça, sabe? Me ajuda a entender se isso é real ou se isso é coisa da minha cabeça. Teve uma hora lá que tinha uma mulher com popô mais avantajado e eu tive uma sensação, assim, de que de repente você poderia estar encarando. Eu só quero entender, não tô aqui pra brigar, não. Eu quero entender a situação. Você me explica? O que aconteceu naquele momento? Percebe a diferença na forma de se comunicar? Net, mas e se a pessoa é testada? Testada? Manipulação, Net? A Cláudia deu uma risada ali com a busanfa. Ai, meu marido disse que cada um tem os seus problemas, então ele não se importa com as minhas emoções. Ai, tem live no perfil sobre isso. Falando nisso, gente, já segue lá. Deixa eu deixar aqui, peraí. Tem live lá no YouTube sobre isso. Mas eu vou trazer esse tema da diferença, né, do homem para a mulher. Eu preciso trazer isso com mais clareza. Geralmente, os homens, eles foram criados para não sentir. Eles foram criados para engolir o choro, para não expressar, para serem fortes. Então, quando o seu marido diz de ema, 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 cada um com o seu problema, então você se vira com as suas emoções, é porque ele não aprendeu a se conectar nem com as emoções dele, de lá com as suas. É claro que você vai ter que ter uma conversa corajosa com esse marido, então já indico esse livro, Conversas Corajosas, da Elisama Santos, de que dentro de uma relação a gente precisa ser acolhido.
Isso faz parte do relacionamento, o acolhimento. Então, ele vai ter que aprender. Obrigada, Ricardo. Ó, o Ricardo colocou aí, fixou pra gente. Ele vai ter que aprender em alguns momentos, não em todos, porque, de fato, a responsabilidade sobre o que a gente sente é nossa, mas enquanto cônjuge, ele precisa ser parceiro. O ser parceiro não é só na hora de rachar a conta, pagar as dívidas, na hora de namorar. Não. O ser parceiro diz de, ó, estou desregulada aqui emocionalmente, eu preciso da sua ajuda para eu voltar pro eixo. Pontualmente, isso é importante. Agora, se meu marido tiver um acesso de raiva, um descontrole lá, eu deixo ele porque o problema é dele com o que ele sente? Não, eu tenho que ir lá, dar um apoio, uma força ali, tirar ele da situação, entende? Isso de ama cada um com seus problemas dentro de um relacionamento não é muito apropriado não, né? A Naná, isso mesmo. Mas, ó, leia esse livro, Conversas Corajosas de Elisama Santos, porque você vai aprender a como pontuar isso pro maridão, tá bom? Gente, eu preciso ir. 300 pessoas na casa. Não queria ir, mas eu preciso arrumar meu filho pra ele ir pra escola. Que o dia hoje tá, ó, segundou, né? Segunda-feira é o dia de resolver tudo que você não resolveu semana passada. Mas vai com calma, tá? Respeita seus limites. Quero te desejar um dia muito produtivo. Girassol, que pena mesmo. Queria ficar mais. Se cuidem. Sigam aqui, ó, YouTube, Psi Patrícia Leopoldino. Lá no Instagram, a gente tá quase batendo 30k. Então, eu conto com a sua ajuda. Me segue lá, tá bom? Obrigada pela participação, pelos 70k de TEP. Vocês arrasaram, mandaram muito bem. Moderadores, vocês moram no meu coração. Obrigada pelo apoio, pela força. Amanhã a gente volta. Aliás, a gente volta daqui a pouquinho, 10h30. Vai ter live no quadro Papo de Psi, lá no perfil da psicóloga Marcela Oliveira. Então eu te aguardo, tá? Mais informações estão aqui nos meus stories. 10h30 a gente volta para ter um bate-papo com 3 psicólogas. Psicóloga Marcela, psicóloga Rafaela e psicóloga Patrícia. Fechou? Obrigada pelas rosas, Helena. Gratidão. Muito obrigada, Cláudia. Combinado? Obrigada, gente. Ótimo dia para vocês. Uma semana maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Fechou? Beijos, Maura. E ó, vai lá no YouTube. Tem várias lives lá já salvas. Tem muito conteúdo bom lá, tá bom? Beijo. Ótimo dia para vocês, viu? Tchau, tchau.